Boa tarde, quarto ano E. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto, e nós teremos uma aula de português. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês, vão fazer o cabeçalho. Não se esqueçam de colocar o nome completo no cabeçalho e escrevam aula de português. Olha só, copie e leia o texto abaixo. A tia Letícia vai ler o texto junto com vocês. Como surgem os bichos da seda? Desculpa. Como surgem os bichos das frutas? Os bichos da goiaba, pêssego, manga, laranja e de outras nascem dentro das frutas. As fêmeas adultas de um tipo de mosca, as moscas das frutas, perfuram as cascas das frutas maduras e depositam os ovos que se transformam em larvas. Estas se alimentam ali dentro até deixarem o interior das frutas para cair no chão. Se ingeridas, as larvas não produzem nenhum efeito patológico para o ser humano, afirma o médico veterinário entomologista José Henrique Guimarães, da Universidade de São Paulo. No entanto, elas são as responsáveis pela má qualidade das frutas, que ficam impróprias para o consumo. Esse texto que a gente leu sobre os bichos das frutas é um texto de conto, informativo ou um poema? Você vai copiar a questão número 2 e marcar a alternativa correta. 3. De acordo com o texto, onde nascem os bichos das frutas? Então, você vai ler o texto novamente para achar aonde que eles nascem. 4. Qual é o inseto que perfura a casca da fruta para colocar os ovos lá dentro? Esse inseto também aparece no texto, é só você fazer a leitura e responder aqui. Continuando a nossa aula de hoje, nós vamos conhecer alguns sinais de pontuação. Meninos, o que são sinais de pontuação? São os pontos que a gente utiliza no texto, né? Então, veja bem, vocês já devem ter lido um texto e ao fazer a leitura do texto, vocês já devem ter se deparado com vários sinais de pontuação. Nós temos, por exemplo, o ponto de interrogação, que é esse daqui. O ponto de interrogação é usado quando a gente quer fazer uma pergunta, por exemplo, aonde você vai? Nós temos também o ponto de exclamação, que é quando a gente fala alguma coisa com surpresa, com espanto, por exemplo. Nossa, você fez isso? Então, nós usamos o ponto de exclamação. O ponto final a gente utiliza quando é o fim de uma frase declarativa, né? Por exemplo, hoje no almoço eu comi batata frita. Ponto final. A vírgula, ela é usada para indicar uma pequena pausa. Quando você vai contando alguma coisa no seu texto, aí você quer fazer uma parada para respirar, você coloca uma vírgula. Nós temos os sinais de reticências. Quando a gente coloca desculpa, meninos, o sinal de 2 pontos. O sinal de 2 pontos, ele vem antes da fala de um personagem. Ponto e vírgula, nós não vamos falar sobre ele hoje, vamos falar numa outra aula. Nós temos o sinal de reticências, que é quando você coloca esse sinal para mostrar para quem está lendo o seu texto que não acabou, que continua. E o travessão, que a gente coloca antes da fala de cada personagem. Então, agora, nós vamos fazer o exercício número 5. Eu coloquei aqui a função de alguns sinais de pontuação. E vocês vão escrever qual é o sinal correspondente. Então, tem que copiar aqui, ó. Vocês vão copiar no caderno. Qual é o ponto que termina a frase declarativa? O ponto que termina a frase declarativa é o ponto final. Qual é o ponto que termina a frase exclamativa? É o ponto de exclamação. Qual é o ponto que termina a frase interrogativa? É o ponto de interrogação. Qual é o ponto que separa elementos da frase, marcando uma pequena pausa na leitura? É a nossa vírgula. Qual é o ponto que emprega-se antes de uma fala, né? Quando a pessoa vai falar, antes dela falar, qual que a gente utiliza?
É o travessão. Qual é o ponto que a gente usa no final das falas? O ponto que a gente utiliza no final das falas são os dois pontos, ok? E agora a gente vai pontuar esse texto aqui. Vocês vão ter que copiar o texto para fazer a pontuação. Então, olha lá. Yara foi à casa de Diego. Bom, a Yara foi à casa do Diego. Ponto final. É uma frase declarativa. Chegando lá, olha a paradinha, vírgula. Yara perguntou. Se a Yara perguntou, eu tenho que colocar 2 pontos. Por quê? Porque eu vou falar sobre a fala da Yara. Antes da fala da Yara, o que nós vamos colocar? Travessão. Diego, vírgula. Vamos brincar? Ela fez uma pergunta, não é? Se ela fez uma pergunta, nós vamos terminar com o ponto de interrogação. Diego aceitou o convite e foi brincar com Yara. Ponto final. Certo, meninos? Aqui nós vamos colocar assim: Diego aceitou o convite e foi brincar com Yara, certo? Que assim a frase fica melhor. Assim que vocês terminarem a atividade, tirem uma foto e mandem a foto para a tia Letícia marcar a sua presença e corrigir. Beijo para vocês e até amanhã.